Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos a falar de novo do Brasileirão 87, né? Primeira parte eu decidi falar de como o Flamengo e Sport chegaram até aquele quadrangular, né? Que acabou virando uma final entre Sport e Guarani, né? Já que Flamengo e Inter desistiram de jogar em protesto e tal, né? E enfim, agora vamos tentar detalhar mais ou menos, né? Por que toda essa polêmica, né? Eu não vou falar quem é o verdadeiro campeão, enfim, isso aí é uma discussão que é muito difícil, né, decidir, mas vou dar minha opinião no final do vídeo, tá? O que eu acho, o que deveria ser, enfim. Para falar disso eu tive que ler, tive que estudar, ver, né, textos, né, enfim, para ver aí e falar o que houve de fato. Toda essa polêmica, né, desse campeonato de 87 começou lá no Brasileirão de 86, ou seja, começou um ano antes, quer dizer, não começou ali, né? Começou um ano antes. Por quê? Antes de 86, os campeonatos, os classificados no Brasileirão era via estadual, ou seja, os times melhor classificados no estadual iam, né, jogar o Brasileirão, isso de 1980 até 84, 85. Tanto que sempre teve os Brasileirão dessa época eram o quê? 40, 44 times, né? Em 86 também ia ter 44, só que assim, com mais 36. Por quê? Os 44 eram os melhores ali e tal, né? Os mais fortes e mais tradicionais, mais os 36 do módulo não, do torneio chamado de torneio paralelo, que era tipo a Série B, entendeu? Era tipo, os 44 eram os melhores e os 36 os mais fracos ali, como se fosse uma segunda divisão. Mas só que eles estavam, de alguma forma, jogando a primeira, entendeu? Então 44 mais 36 dá 80. Portanto, né, somando os dois, né, os melhores ali os 44 mais os 36 desse torneio paralelo, dá 80 times, né? Então vamos lá, 80 times. Os 44 jogavam nos grupos A ao grupo D, né, os mais fortes. E os 36, que eram os mais fracos ali, né, o resto que sobrou ali, né, ficavam nos grupos E até o H, tá? Nos grupos A a D, os 6 melhores avançavam, mais os quatro times de melhor índice técnico, ou seja, os 6 melhores avançavam, mas os times de melhor pontuação ali entre os não classificados entravam na segunda fase. Só que nos grupos E ao H, né, os 36 ali, os mais fracos, né, somente os campeões de cada grupo avançavam. Portanto, né, entravam os 6 mais os 4, né, e aí a segunda fase, né, originalmente teriam 32 times. Estou falando assim do regulamento originalmente, como seria, né? Mas já vocês vão ver a zona que ia ser. Então, seriam 32 times na segunda fase. Na segunda fase, seriam 4 grupos de 8, tá? Agora ficou mais simples, né? Mas calma. 4 grupos de 8. Os 4 melhores avançavam para o mata-mata tradicional, né? Que todo mundo sabe. Oitavas, quartas, etc. Barará. O quinto e o sexto, né, ficava ali na zona do limbo, ou seja, não classificavam e não eram eliminados, né, de vez, mas estariam garantidos na primeira divisão de 87. E o sétimo e o oitavo, ou seja, o penúltimo e o último, eram rebaixados para a segunda rodada de 87, junto com os times que saíram lá na primeira fase, entenderam? Deu para pegar? Por que isso? Porque em 87 a CBF estava querendo remodelar, né? Melhorar, vamos dizer assim, o campeonato, né? Deixar o campeonato mais enxuto. E ela queria fazer um campeonato com 24 times, né? Na primeira divisão, né? E com isso, né? Os times lá classificados, tal, né? Mas os que não foram classificados, mas também não caíram, iam formar os 24 ali da primeira divisão de 87, ok? E aí o resto, né? Era rebaixado. Um detalhe, desses rebaixados, né? Na primeira fase tivemos o Coritiba rebaixado, né, entre aspas, né? Ou seja, o campeão de 85 seria rebaixado em 86. Mas calma que a gente chega lá. Tudo estava tranquilo até aí, né? Parecia que não ia ter polêmica, nada, né? Até que num jogo da primeira fase, entre Joinville e Sergipe, termina empatado em 1-1. E só que aí
foi flagrado ali que um jogador do Sergipe estava dopado, ou seja, tinha sido pego no exame antidoping. E segundo o regulamento na época, né, jogador que era pego no doping, né, o time adversário ganhava os pontos, né, tipo, dava a vitória dos pontos, né, para o adversário desse time que pegou o jogador dopado e o time que era punido, né, se somasse ponto ou não, né, não ganhava os pontos, ou seja, então, portanto, né, o Sergipe perde os pontos do jogo e são dados ao Joinville. E com isso, quem avançaria de fase era o Joinville, e aí o Vasco não estaria entre os classificados, ou seja, o Vasco não estava nem entre os 6, nem no índice técnico ali, né, os 4 ali do índice técnico. E o Vasco, na teoria, estaria entre os rebaixados no campeonato de 86, né, para formar lá a primeira divisão e a segunda divisão em 87, ou seja... E aí começou, né, a bagunça. Aí o Vasco entrou com processo na Justiça Comum, né, para anular a decisão do STJD, né, que deu os 2 pontos para o Joinville nesse jogo contra o Sergipe. E aí a anulação dessa decisão daria a vaga do Joinville para o Vasco, ou seja, de início era o Joinville, aí o Vasco recorreu porque não pode, que não sei o que e tal, né, entrou com as liminar lá e com isso avança o Vasco, ou seja, o Vasco também recuperou a vaga. Só que aí o Joinville também não aceitou, né? Entrou na justiça para garantir seu direito. E aí, né? De início era o Joinville, aí o Vasco recorreu, tal, entrou o Vasco. E aí a CBF então decidiu classificar os 2 times. Olha que beleza, hein? Ai, ai, ai. E aí com isso, tem mais, calma. Como classificou Jack e Vasco, a Portuguesa seria eliminada. Que seria punida também por uma questão de ingressos, né? Ou seja, a Portuguesa estava sendo punida pela Justiça Comum por uma questão de venda de ingressos ali e tal. E aí mais polêmica, né? Portuguesa, né, ser eliminada, só que aí os times paulistas, né, entraram em ação, né, contra a Justiça Comum e ameaçaram abandonar o Brasileirão em apoio à Portuguesa. E aí a CBF o que fez? Já que não tem o que fazer, vou voltar atrás e resolvi classificar a Portuguesa também. Então ela volta atrás da decisão e classifica 33 times, ou seja, eram 32, agora entrou 33. Porém, né, em função da dificuldade de organizar a tabela da segunda fase, né, lembrando que nessa confusão toda, a primeira fase chegou até ficar paralisada ali, né, por conta dessa confusão toda. E aí acabou a primeira fase, a CBF está tendo dificuldade e tal. Aí a dificuldade de organizar a tabela da segunda fase, né, com um número ímpar de clubes, que eram 33, né. A CBF então decidiu promover mais 3 times dos grupos A a D, que pela ordem de classificação na primeira fase entraram Santa Cruz, Sobradinho e Náutico, ou seja, a CBF viu que tipo, já que isso aqui tá uma bagunça, então vou chamar mais 3 aqui pra ficar legal, vai, 36 times. Então, Santa Cruz, Sobradinho e Náutico, entra aqui na festa e vamos lá classificar aí e pronto, né? Olha que beleza, né? Então, inicialmente eram 32, né, classificados, agora estão 36, ou seja, então se eram 4 grupos de 8, né, originalmente previstas, agora são 4 grupos de 9. Meu Deus do céu, que várzea, hein? Que várzea. Então, portanto, a primeira divisão de 87, que seriam 24, agora seriam 28. Ai, ai, ai. E para formar essa turma, né, avançaram mais 4, né, de cada grupo, por mata-mata. Os 3 eliminados, a zona do limbo ali, né, só que não caiu, não classificavam. E aí os rebaixados, que aí tudo bem, né, seriam os rebaixados por ordem de grupo, né, da segunda fase, seriam Botafogo, ó o Botafogo aí, Ponte Preta, Vitória e Central de Caruaru, Sport, ó o Sport aí, ó, e Comercial do Mato Grosso do Sul, Nacional do Amazonas e Sobradinho, ou seja, o Sobradinho ali foi puxado para a CBF para jogar a segunda fase e acabaria sendo, entre aspas, eliminado, né? E aí, após essa confusão toda, né, o Brasileirão de 86 seguiu normal, né? Os mata-matas seguiu ali, e aí o São Paulo foi campeão em cima do Guarani, né, nos pênaltis, todo mundo sabe, né? Inclusive eu fiz vídeo, né, lá no começo dessa série, né, da história do Brasileirão, enfim. Mas enfim, segue. A primeira divisão de 87, se fosse com 28, eu tenho que falar aqui quem seriam, né? Olha só,
seriam, vou colocar por estado, tá? São Paulo, Guarani, Corinthians, Palmeiras e Portuguesa, Inter de Limeira e Santos. No Rio, América, Fluminense, Flamengo, Vasco e Bangu. O Botafogo não tá aí, porque o Botafogo seria um dos rebaixados, se caso tivesse sido assim, né, com 28. Em Minas, o Galo e o Cruzeiro. No Rio Grande do Sul, a dupla Grenal, né, Inter e Grêmio. No Paraná, o Furacão, o Atlético Paranaense. O Curitiba estaria de fora, inclusive, né, jogaria a Série B em 87. Aí vamos lá pro Nordeste. Bahia, Santa Cruz, Náutico, volta para o Sul de novo. Santa Catarina seriam Criciúma e Joinville, volta para o Nordeste. Ceará, CSA, agora Sudeste, aqui seria o Rio Branco do Espírito Santo, Centro-Oeste, Goiás e Atlético Goianiense, e de novo no Nordeste, encerrando o 13 da Paraíba, ou seja, esses seriam os times da primeira divisão de 87 com 28, se não tivesse acontecido mais consequência que vocês já vão ver. E na Série B de 87 jogariam os times que eu já acabei de falar, né? O Botafogo, Ponte Preta, Vitória, Sport, Barará, mais os eliminados ali, né, da primeira fase, né? Como Coritiba, Operário, Remo, enfim. Enfim, vamos lá. Só que aí, né, começa a rebelião, né? Tipo, chega a 87, o Botafogo não aceita, né, essa eliminação, esse rebaixamento, recorre à justiça comum, né, alegando ali, né, os times lá que foram puxados pela CBF, né, o Sobradinho, o Náutico, né, enfim, né, que foram convidados, entre aspas, a jogar a segunda fase do Brasileiro de 86, entre outras coisas, né, e aí o STJD aceita, né, o pedido e aí o Botafogo consegue garantir seu direito de jogar a primeira divisão. E aí o Coritiba, né, vendo tudo isso daí, né, era campeão brasileiro recente, né, na época, em 85, também recorre e também consegue o direito de jogar a Série A de 87. Então de 28 já são 30, né. E aí vai passando o ano, aí os outros times também recorrem, só que aí não consegue muito sucesso, mas quem consegue mais sucesso também é o Sport Recife. Aproveitou a brecha dessa bagunça toda aí, né, entrou ali, conseguiu entrar e garantir seu direito, e o Vitória, né, o Vitória da Bahia também consegue, e aí o campeonato teria 32 times, né, só que aí com 32 não ia ter como fazer o campeonato, né, não tinha como, né, imagina, 32 times, você fazer o que lá, uma primeira fase com 31 jogos, né, não ia ter como, né. E por que não é como? Porque lá em julho de 87, a CBF, né, o presidente da CBF, que era o Otávio Pinto Guimarães, né, declarou lá, ó, eu não tenho dinheiro para bancar tudo isso aí, não tenho condições para bancar as despesas dos clubes, do Brasileirão de 87, etc. Portanto, os times aí têm que se virar, conseguir patrocinador, ver aí como que vocês vão fazer o campeonato, né, e arquem com as suas próprias despesas, viagens, etc. Então não haveria acordo e a CBF realizaria um campeonato regionalizado com poucas viagens, ou seja, a CBF iria fazer um campeonato ali simples, ali com poucas viagens, e é assim que ia ser, os times mais fortes ali se virem para fazer o campeonato, e etc. E aí, né, foi então que aí os times grandes, né, os dirigentes, né, decidiram se reunir, principalmente ali as cabeças, né, que era o Márcio Braga do Flamengo, né, e o Carlos Miguel do São Paulo, né, chamaram os outros times grandes ali, tradicionais, para participar da reunião, e aí decidiram fundar o Clube dos 13, né, os 13 grandes ali, né, que eram os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 do Rio Grande do Sul, os 2 de Minas, né, e além do Bahia, né, que era o time mais tradicional no Nordeste. Formaram ali o Clube dos 13, e aí a intenção era jogar um campeonato próprio deles ali, com a organização feita por eles, né. E o novo torneio se chamaria Copa União, né, que contaria com mais 3 times, né, contando 16. Eles chamaram mais 3 times, né, para disputar ali, né, por critérios ali até meio duvidosos, mas ou talvez não, né, tipo chamaram o Coritiba, né, que talvez por ter sido recente o campeão brasileiro em 85, né, não era ainda recente na época. Chamaram o Santa Cruz por ter uma torcida popular, né, uma torcida maior do Nordeste ali, né, que enchia os estádios, enfim.
e chamaram o Goiás, né, do Centro-Oeste. E aí formou os 16 ali. E aí gerou insatisfação, né, com isso tudo, né, mais confusão, né, porque houve injustiças ali, né, o Guarani, que tinha sido vice-campeão em 86, e o América do Rio, que foi o terceiro, né, também no mesmo campeonato, reclamaram, né, tipo, pô, se vocês chamaram a gente, chamaram esses times, devia chamar a gente fez uma boa campanha no campeonato anterior, tal, coloca a gente aí no meio, tal, né. Só que aí eles fecharam a boca, falaram, não, né, tem muito time paulista e muito carioca aqui já, né, já que Guarani e América são paulistas e cariocas, obviamente. Enfim, né, não aceitaram e, tipo, se vocês quiserem jogar, joga o campeonato ali que a CBF ia fazer, né, que era o outro módulo. E aí, com isso, né, a CBF encontrou uma solução para organizar seu campeonato, né, aceitou lá o Clube dos 13 como oficial e estabeleceu outro módulo de 16 clubes, né? E aí o Clube dos 13 mais os 3 convidados seriam o módulo verde, né? Os times mais fortes e tradicionais ali. E o da CBF organizado, que era o amarelo, né? E aí, e assim, de início, a turma do Clube dos 13 não aceitaria cruzamento, né? Com os do módulo amarelo. Só que aí o Eurico Miranda, né? Que era dirigente no Vasco, era um cara forte na época e tal. De início, né, assinou o regulamento ali que houvesse cruzamento, né, entre o campeão e vice do módulo verde e o campeão e vice do amarelo, né, para fazer ali um quadrangular e decidir o campeão de 87. E nem mesmo, né, o nome dos torneios escapou, né. Teve muita confusão para escolher o nome do torneio, né, ou dos torneios, enfim. De início, a Copa União seria a Copa Brasil, só que aí acabou virando Copa União, né? E oficialmente, né, chamavam dois módulos, né? Chamavam João Avelange e Roberto Gomes Pedrosa. Só que, contando no geral, né, os dois torneios, acabou sendo Copa União de qualquer forma, enfim. Enfim, houve vários embrólios ali, discussões, etc, tal, né? Até mesmo no regulamento, tava tendo dificuldade para montar o regulamento mesmo dos dois módulos só foi feito no fim de agosto, começo de setembro ali, né? E os times não sabiam tal, até que começou, né, o módulo verde ali, entre Palmeiras e Cruzeiro, o primeiro jogo, né, da Copa União ali do módulo verde, abriram, né, esse módulo aí, o Palmeiras ganhou o jogo de 2-0 e os dois times não sabiam o regulamento, ou seja, não tinham o regulamento em mãos, né, até que dias depois, né, organizaram o regulamento, e aí o regulamento eu falei, né, na parte 1 do vídeo, né, vocês podem procurar lá, né, aí todo mundo soube, né, meio às pressas, lógico, né, todo mundo, os times, né, no caso, soube às pressas, os regulamentos, enfim, etc. Outros detalhes que aconteceu, né, foi os patrocínios, né, a Coca-Cola bancou a Copa União, né, patrocinou a Copa União ali, e dos 16 ali, os mais fortes ali, 13 times tiveram a camisa, né, estampada ali com a marca da Coca-Cola, né, e só 3 que não aceitaram, né, que continuaram com as suas fornecedoras próprias, que acho que foi o Palmeiras, o Corinthians, né, o Palmeiras com a Agip, né, o Corinthians com a Calunga e mais um ali que eu não vou lembrar agora. Esqueci, gente, não vou lembrar desse mais um, coloca aí nos comentários que eu não vou lembrar, enfim. E a Coca-Cola bancou, né, teve patrocínio, e aí, né, e outro detalhe, né, a televisão entrou também na jogada, né, e passou a transmitir os jogos do módulo verde, né, que eram os times mais fortes, né, e antes dos jogos, né, era feito o sorteio para quem a Globo ia fazer os jogos, né, fazia um sorteio ali e tal, para 2 jogos, né, por rodada. Aí tinha um sorteio, jogo tal contra jogo time tal contra esse time, a Globo ia fazer, o outro acho que ia ser exclusivo, né, depois, enfim. E aí, né, o que o Brasil todo assistiu na época foi a Copa União do módulo verde, né, dos times mais fortes ali e tal. Tanto que houve até um álbum de figurinhas na época, né, que só tinha os 16 mais fortes, né, e não tinha, né, aquela turma lá, né, do amarelo, né, que tinha o Sport, Guarani, América, Portuguesa, enfim. E vamos lá. E aí, depois dessa confusão toda, os times jogaram, né, em cada seus modos, né, os 32, né, divididos em
2 módulos de 16, em 2 grupos de 8, enfim. Os times jogaram, barará, barará. Flamengo e Inter foram os finalistas do verde e o Sport Guarani do amarelo, como todos sabem. Deviam jogar um quadrangular, né? Que houve, o regulamento estava previsto, né? Houve o cruzamento, né? Embora uns negassem, né? Tem um vídeo também que circula sempre no YouTube que o Eurico Miranda confirma lá que o Flamengo é campeão de 87, enfim. Né, o Eurico inicialmente assina lá um negócio para ter cruzamento, depois volta atrás, enfim, é uma confusão danada, enfim. E aí tinha que ter quadrangular, né? Tanto que no meu primeiro vídeo eu falei, a CBF marcou as tabelas lá dos 4, né? Que um decidiu o campeão, né, no começo de 88, só que Flamengo e Inter bateram o pé, né? E falaram, não vou jogar isso aqui porque eu me sinto campeão e vice do brasileiro, né? Do módulo verde, que é o campeonato mais forte e tal, mais visibilidade, etc, etc, né? E desde o início o Clube dos Três não aceitou que ia cruzar, etc, embora o Eurico tinha assinado, né? O regulamento que haveria cruzamento, né? Enfim. Então Flamengo e Inter bateram o pé, não quiseram jogar o quadrangular. E o Sport e o Guarani, quando jogaram, né, entre aspas, contra Flamengo e Inter, ganharam no WO, né, os jogos. E aí, como todos sabem, Sport e Guarani jogaram entre eles, né, primeiro jogo 1-1, segundo jogo ali na ilha, o Sport ganhou o seu jogo 1-0, o Sport e Guarani, né, podemos dizer que cumpriram com o regulamento, né, que estava previsto, fizeram o que tinha que fazer, e aí o Sport foi o campeão, né. Só que aí, né, depois disso, houve muitas confusões, né. E tinha o detalhe também da Libertadores de 88, né? Que Flamengo e Inter queriam jogar, mas só que aí o CBF falou que não sei o que tal. A Justiça Comum, a SND entraram no meio. Até que a FIFA, se não me engano, ameaçou lá a CBF falando, vocês têm que colocar os 2 representantes brasileiros na Libertadores de 88. Não sei se foi a FIFA ou foi a Conmebol, mas enfim. Deixa nos comentários, por favor, porque eu não vou lembrar também. Acho que foi ou a FIFA ou a Conmebol, mas eu vou lembrar, enfim. Apressaram a CBF, e aí, cadê os representantes brasileiros? Manda aí os 2 representantes e tal, pô. Vocês estão aí nessa briga toda aí, e Libertadores já vai começar, né, etc. Enfim, até que a CBF, né, meio que nas pressas decidiu indicar Sport e Guarani para jogar Libertadores de 88 e é assim que ocorreu, né? Os 2 jogaram a competição, enfim, né? E aí é isso, né? Depois disso houve várias brigas jurídicas entre os 2 times, né? Flamengo e Sport, né? Inicialmente a CBF indicava o Sport campeão brasileiro, depois, anos 90, houve várias liminares, chegaram até a indicar o Flamengo como campeão de 87, até que depois o Sport recorreu, até que houve uma época que os 2 times chegaram a dividir o título, né? Depois houve mais brigas nos anos 2000, 2010, né? 2011 ali, principalmente, né? O Ricardo Teixeira, né, decidiu os 2 como campeões. Depois, 2015, 16, o STJ entrou nessa briga toda, né? E aí homologou o Sport campeão, o Flamengo recorreu, né? Só que aí perdeu a sentença, etc. Aí em 2017 o STJ, Superior Tribunal Federal lá, né, homologou de vez e confirmou, não, o Sport é o verdadeiro campeão de 87. Aí a CBF teve que aceitar, né, acatar isso daí, tanto que no site da CBF consta lá o campeão de 87, o Sport, né, mas enfim. E o Flamengo sempre, claro, tentou recorrer, e as liminares foram sempre negadas, etc. E é isso, né, até esse momento, o que todos sabem que está escrito no que eles assinaram ali é que o Sport é o campeão de 87, né? E só que o Flamengo, é claro, né? Eu entendo, né, que o Flamengo tem o seu direito, né, de se proclamar campeão também, porque ele jogou no campeonato mais forte, enfim, né, dos times mais fortes, etc. Bom, a minha opinião, sendo sincero, eu deveria dividir esse título e acabou, sabe? Porque já são mais de 30 anos com essa discussão, né? Nunca se chega a um consenso, né? O Flamengo sempre vai bater na tecla que é o campeão de 87, e eu concordo que ele tem que se sentir campeão, porque ele jogou com os melhores times do país na época, o Brasil todo assistiu aquele campeonato, né? Daquele grupelho ali dos mais fortes ali, enfim, a Globo transmitiu, enfim, todo mundo passava
os jogos desses times mais fortes. O Flamengo foi o campeão, né? Na final ali, né? E, enfim, eu entendo que o Flamengo merece ser reconhecido. E o Sport merece ser reconhecido porque ele cumpriu o regulamento, né? Que tinha um cruzamento e tal. O Sport ganhou lá o seu módulo, embora de forma polêmica, né? Naquela final do módulo amarelo com o Guarani, né? Que dividiu o título com os dois, enfim. Só que aí no quadrangular ele cumpriu a regra lá, né? Não tinha nada a ver com a história, enfim. Ele fez o que tinha que fazer e foi o campeão brasileiro, né? Portanto, é um dilema difícil, sabe? Para mim, os dois deveriam ser proclamados campeões e acabou. E ninguém tem culpa que os dirigentes, né? CBF, etc, tal, são essa bagunça que todo mundo conhece há anos, né? É, acho que assim, para mim, os dois são campeões e acabou, sabe? É, e é isso, entendeu? Espero que vocês entendam a minha opinião, né? É, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Polêmico. Eu sei que muitos não vão concordar, outros vão concordar, enfim. E comentem aí no vídeo, né? O que vocês acham desse campeonato maluco aí, né? E deixa o like, compartilha o vídeo. Eu vou ficando por aqui depois desse campeonato longo aí, desse campeonato maluco que eu tentei explicar mais ou menos resumidamente, embora não tanto, né? O que aconteceu, enfim. Pra mim, o título é dos dois, tá? E é isso que eu acho. Assim como houve dois vices, né? Guarani e o Inter, enfim. E fazer o que, né? O futebol brasileiro sempre foi essa bagunça. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe o vídeo, comentem também, que é importante. Eu vou ficando por aqui. E falou!